Amados irmãos e amadas irmãs, no prosseguimento de nossa jornada pela explicitação da série Discipulado Verdadeiro Espiritual na Igreja de Deus, estava previsto, vou repetir, estava previsto falarmos hoje sobre o tema da santificação, a qual, como já temos ciência, é o sétimo e penúltimo estágio do processo da redenção. Antes de revelar a vocês o que aconteceu, algo ocorreu, mantenho, sem nenhuma correção, minhas assertivas de que esta ministração brevemente estará à disposição em nosso singelo canal Pereanos na plataforma YouTube, que pode ser acessado por qualquer pessoa, mesmo não sendo integrante da Igreja de Deus. Por isso, torno a repetir alguns conceitos breves e certas palavras que fizeram parte do conteúdo de preleções anteriores para melhor entendimento de pessoas de fora da igreja. Nas conversas passadas, afirmei repetidamente a verdade irrefutável de que nosso Senhor Jesus, Hamashiach, o Messias, o Cristo de Deus, é e deve ser o modelo privativo, inarredável, imprescindível para o discipulado. E, em decorrência, não temos capacitação, nem autoridade, não devemos, nem podemos formar pessoas discípulas por meio de referências, referenciais ou modelos humanos. Reitero com ênfase, mais uma vez, que é impossível que nos façamos discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus, se mesmo tendo nascido de novo, não nos preservarmos continuamente na vivência do processo da redenção, a qual é organizada e alicerçada, como sabemos, em 8 estágios, que volto a elencar para ficarem bem consolidados na memória e para orientarem eventuais pessoas recém-chegadas. Expiação, libertação, regeneração, justificação, reconciliação, adoção, até então já estudados, santificação e, finalmente, a glorificação. Só relembrando, para quem vem acompanhando a série com assiduidade, na semana anterior, finalizamos o estudo da adoção. Hoje, iríamos analisar a santificação, por meio da qual nós, que nos tornamos filhos, filhas, herdeiros e herdeiras de Deus, mantemos, ascendemos e garantimos a bendita esperança da glorificação, seja pelo arrebatamento ou por meio da melhor ressurreição, a saber, a primeira. Mas, como vocês vão ver, algo aconteceu. Preliminarmente, antes de explanar o que houve, lerei para nós 3 passagens bíblicas tremendamente impactantes. Primeiro, se quiserem acompanhar-me, seria interessante, Lucas 15, 7. Nessa passagem, nosso Senhor Jesus Hamashiach faz uma afirmativa categórica e para muitos, não para nós, mas para muitos, até surpreendente. Disse nosso Senhor Jesus: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Perguntinha intercalada: qual é a razão desse júbilo celestial quando ocorre
o arrependimento de uma pessoa pecadora. Porque, tendo sido sincero e verdadeiro esse arrependimento, a pessoa em questão recebe o perdão de Deus. Em Marcos 3:28, ouvimos do Cristo de Deus a ratificação de que, amém, eu digo-vos que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que eles tiverem proferido. No entanto, e é aqui que eu quero chegar, o Divino Mestre, logo em seguida, arremata de maneira, como diria minha mãe, acachapante, peremptória, em Marcos 3:29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Até aqui, espero que vocês tenham tido o mesmo entendimento que eu. O que li, para mim, é assustador e estremecedor, num primeiro momento. Então, deve estar emergindo na mente de vocês uma pergunta: que blasfêmia tão terrível e grave é essa, que, uma vez proferida, gera condenação eterna e irreversível? Agora, nós estamos chegando ao que aconteceu. E isso explica porque não falaremos hoje sobre o estágio da santificação. Nos últimos dias, temos ouvido falar, de maneira insistente, que certas pessoas da Igreja de Deus hão cometido essa monstruosa agressão, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o Espírito do Altíssimo Deus. Detectei um viés intimidador e autoritário nessas narrativas, no mínimo inapropriadas e sem nenhum amparo na sã doutrina. Confesso a vocês que vinha refletindo sobre esse tema já há algumas semanas, mas não mais que de repente, ao longo da semana que se encerra hoje, até que recebi um impulso irresistível, incontrolável, para debruçar-me sobre a questão. E, como consequência, nasceu o estudo que fui impelido a apresentar a vocês. Já vou antecipar aqui que hoje é a primeira parte do estudo. É uma introdução. Foi programada, então, uma continuação da conversa, talvez mais 2 ou 3, cuja característica é ir até onde eu conseguir com as pesquisas, devido à relevância do assunto. Essa frase, dita pelo Senhor Jesus, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, talvez seja uma das mais terríveis que ele pronunciou ao longo de seu ministério. Vamos fazer uma breve introdução antes de prosseguirmos. A primeira questão que precisamos esclarecer refere-se ao significado da palavra blasfêmia. Conforme a média dos dicionários, podemos constatar que essa palavra deriva do vocábulo grego blasfêmia e significa, de modo geral, injúria, insulto, calúnia, difamação, vitupério, se quiser uma palavra que minha mãe aprecia muito, ofensa e ofensa. Mas em termos bíblicos, que é o nosso caso aqui, devemos entendê-la como insulto, sim, ou ofensa grave,
contra o que é sagrado. O substantivo blasfêmia, pelo menos até onde consegui alcançar, aparece 18 vezes na Brit Hadashah, ou Novo Testamento. E apenas, eu só a encontrei nos chamados evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. E eles são chamados assim, eu vou falar não porque vocês não saibam, mas porque algumas pessoas que chegarem até aqui podem estranhar essa categorização. Eles são chamados de sinópticos porque contam de maneira resumida parte da história pessoal do Senhor Jesus e grande parte, ou pelo menos a parte essencial, do seu ministério. E eles apresentam grandes semelhanças quanto aos fatos narrados. Então, esse substantivo, que eu localizei lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, sempre indica um desses sinônimos listados para vocês. E o verbo blasfemar, que é o verbo blasfemeo em grego, e seus derivados, aparecem 56 vezes que eu tivesse encontrado. Aí, alguém, espero que não vocês da Igreja de Deus, mas alguém poderia perguntar nesse momento: posso entender que blasfêmia e pecado significam a mesma coisa? Ou, se não for assim, como se pode diferenciar essas duas palavras? Vamos ver. Falando de uma maneira extremamente objetiva, sintética, bem resumida, segundo as Escrituras Sagradas, pode-se depreender que pecado é qualquer pensamento, palavra ou ação que contraria a vontade de Deus. E nós sabemos que esse tipo de condição nasce no coração humano e resulta, no mínimo, em separação de Deus e escravidão, e leva à morte espiritual. Mas, como nós vimos, blasfêmia é um insulto ou ofensa de grande intensidade, notadamente contra a santidade. Do exposto, podemos deduzir que blasfêmia é um tipo de pecado. Isso posto, podemos continuar. A pessoa que peca por ignorância, ignora, embora um advogado diria culposamente, que ela não está tendo a intenção de ignorar, mas deveria ter procurado o conhecimento, ela ignora que está sendo mal aquilo que faz. Quem peca por paixão, que é outro tipo de pecado, sabe perfeitamente que aquilo que está fazendo é mal. Mas, momentaneamente, não se dá conta da malícia do pecado. Por quê? Porque essa pessoa está ofuscada pelo ímpeto culposo da paixão. Agora, quem peca por opção ou malícia, nem ignora, nem deixa de ter consciência de que é mal aquilo que está fazendo. Peca por cálculo, com premeditação e pleno conhecimento de causa, perseguindo o prazer do pecado, não por ter sido vencido pela tentação, mas porque escolheu pecar. Nesse mundo caído, como nós sabemos, que se afastou de Deus por ignorância, movido pelas paixões, ou por uma firme e decidida opção pelo mal, que é a chamada malícia certa, é sempre oportuno reavivarmos na memória e divulgarmos com plena disponibilidade a noção do pecado, diga-se de passagem, a qual o mundo já perdeu. No pecado, voltando agora, no pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, existe no seu núcleo, no seu cerne, uma verdadeira rejeição e ódio
ao amor de Deus, que nos é proporcionado por meio de seu Santo Espírito. Logo, por esse pecado, o homem se afasta de Deus. Os pecados, ou a blasfêmia contra o Santo Espírito de Deus, nós vamos ver que há diferentes tipos, são constituídos de pura malícia e não de fraqueza. Ou seja, a vontade da pessoa que blasfema contra o Santo Espírito de Deus está de tal forma endurecida que essa pessoa jamais admitirá nem se arrependerá do que fez, pois não quer sair da situação em que se encontra. Por isso, Deus não pode salvá-la. Ele não pode salvar quem não quer salvar-se, porque ele não pode exercer sua misericórdia a quem não quer recebê-la. Deus não impõe nada a ninguém. Por isso, não pode haver perdão para essa blasfêmia. Essa distinção que acabei de fazer enfatiza a singularidade da blasfêmia contra o Santo Espírito de Deus. Não é um pecado comum, marcado por um ato isolado, mas é uma condição do coração, uma resistência persistente, muitas vezes repetitiva, contra a verdade e a luz revelada pelo Espírito de Deus. No verso 32, que acabamos de ler, o Senhor Jesus alerta-nos sobre a gravidade desse ato. Reflitamos, antes de continuar. A chave para a compreensão do que o Senhor Jesus falou. Podemos até voltar lá e ler o verso 32. Momento aqui que eu estou meio perdido. Se alguém puder encontrar aí para nós. Mas por que não será perdoado esse ato, esse insulto ignominioso? A chave para compreendermos isso não está na impossibilidade do perdão divino, porque Deus está sempre pronto e querendo perdoar, desde que haja a confissão do pecado e o arrependimento sincero. Mas a chave está na recusa do indivíduo, da pessoa, em aceitar esse perdão. A pessoa não quer ser perdoada. Ela quer continuar fazendo aquilo que já fez, ou que está ainda a fazer. Vamos analisar o contexto bíblico. Na passagem contida em Mateus 12, 22 a 30, nós temos um cenário no qual uma pessoa endemoniada é conduzida até o Senhor Jesus e os fariseus afirmam que ele, o Cristo de Deus, apenas conseguiu sucesso em expulsar o demônio que estava ali atormentando aquela pessoa, porque ele, Senhor Jesus, era um demônio de Beelzebul, chamado, com das devidas aspas, príncipe dos demônios. Vamos ler aqui essa passagem. Mateus 12, 22 a 30. Trouxeram ao Senhor Jesus um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Nosso Senhor Jesus, porém, conhecendo esses pensamentos malignos, disse aos fariseus:
todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, consequentemente, chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar seus bens, se primeiro não dominar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, o que vemos aqui? Foi trazido ao Senhor Jesus um homem que era cego e mudo e estava endemoniado. Quando o demônio é expulso, o homem passa tanto a falar quanto a enxergar. E as pessoas então questionaram: será que não é esse o filho de Davi? Ou seja, essa era uma expressão utilizada na época que apontava para o fato de que alguém merecedor dessa condição de filho de Davi era o Messias amplamente prometido no Tanar. Isso irritou, então, os fariseus. Mas o Senhor Jesus confrontou a lógica perversa deles, dizendo que um reino dividido não consegue subsistir. Então, o Senhor Jesus, nesse momento, ele explicita, ele declara, ele clarifica a blasfêmia dos fariseus contra o Santo Espírito de Deus. Por quê? Eles estavam atribuindo sua obra, que provém de Deus, a demônios. Esse é um dos tipos de blasfêmia contra o Santo Espírito de Deus. Então, repetindo, eu vou repetir muitas palavras aqui. Já falei que não é um pecado comum, ele é singular e nunca é marcado por um ato isolado. Porque para que a pessoa comece a blasfemar, e eles, fariseus, o faziam continuamente, contra o Santo Espírito de Deus, há uma condição no coração da pessoa, uma resistência persistente contra a verdade e a luz, que são reveladas pelo Santo Espírito de Deus. Então, essa blasfêmia é a negação deliberada de puro orgulho que nos separa da graça de Deus. E aqui é importante lermos uma outra passagem, Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisoteou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Essa negação deliberada é feita por alguém, agora é o ponto mais melindroso da questão, que já conheceu e, mesmo assim, profanou o sangue da aliança. Ou seja, sem antes conhecer, o tempo da ignorância não é levado em consideração. Ou seja, uma ação blasfemosa só pode ser classificada assim se resultou de uma ação consciente, deliberada. A blasfêmia não acontece somente com palavras, mas também, e muitas vezes, com atos. Aí vem uma pergunta natural: quem blasfema?
Quem comete esse tipo de blasfêmia? A pessoa que não se sente necessitada de Deus, que não se julga pecadora ou se considera sem pecado. É a pessoa que se fecha ao convite de Deus à conversão e endurece o coração a tal ponto que deixa de ter qualquer interesse real por Deus. Então, isso é um pecado imperdoável. Endurecer o coração e dizer a Deus, por exemplo, não me interesso por ti, não preciso de ti, estou muito bem sem ti. E é pecado imperdoável considerar que Deus não pode perdoar ou negar o perdão de Deus diante do arrependimento sincero. Ou seja, é um pecado, a blasfêmia contra o Espírito, é um pecado pelo qual a pessoa se nega livre e conscientemente ao perdão e à misericórdia de Deus. Vou repetir. O pecado contra o Santo Espírito de Deus consiste fundamentalmente na rejeição da graça de Deus. É a própria recusa da salvação disponibilizada pelo Criador por meio de nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Hamashia. E isso implica numa rejeição completa, não uma rejeição temporária, que logo em seguida a pessoa reflete, se arrepende e retoma o caminho. Mas é uma rejeição completa à ação e ao convite e à própria advertência dada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver algumas características dessa blasfêmia. Não vou citar muitas, não, hoje. Vou citar apenas 26. Desculpem, apenas 6. A primeira delas é o desespero de salvação. Quando é que isso ocorre? Quando a pessoa já pecou tanto que entra em desespero, achando que não há mais salvação para ela. Fica convencida de que não há mais solução e que seu destino já está definido e é a perdição. Não se arrepende porque acha que não adianta, porque já está condenada. Uma segunda situação, quando há uma presunção de salvação sem merecimento. A pessoa, nesse caso, acha-se tão virtuosa que acredita já estar salva. E por isso, por mais que possa ter cometido algum pecado, crê que será perdoada por Deus, porque já está salva. E a salvação não pode ser perdida. Isso na cabeça dela, no entendimento dela. Isso implica num sentimento de orgulho, porque uma pessoa assim pensa, acredita que está salva pelo que já fez na vida. Terceira condição, negar a verdade conhecida. Aqui a pessoa se julga dona da verdade e, por isso, não aceita a verdade da fé. Por exemplo, por puro orgulho ou algo assemelhado. Quarto, inveja da graça fraterna. Essa pessoa tem inveja da graça que Deus dá a uma outra pessoa. Essa pessoa invejosa irrita-se porque seu próximo conseguiu algo de bom e, por isso, revolta-se contra Deus. Lembram-se da história de Caim e Abel? Ilustra muito bem isso que acabei de falar. Ou seja, nessa situação, existe uma revolta contra Deus e não existe arrependimento no coração da pessoa. Quinto e penúltimo, uma obstinação no pecado. Quando a pessoa peca repetidamente, não por fraqueza, mas por malícia. Peca não porque simplesmente foi tentada a fazê-lo, mas porque ama pecar. É triste, é terrível, mas
Existem pessoas assim, e não são poucas. E, finalmente, a impenitência final, que é a suprema e final rejeição a Deus. Mesmo estando no final da vida, sabendo que vai morrer, a pessoa não arreda pé e continua blasfemando. Em suma. Bom, Eduardo. Oi. 1 minuto para o final. 1 minuto para o final. Muito obrigado, amantíssimo. Estou ficando bom em aritmética. Vou até requerer diploma ou certificado. Mas, em suma, então, para terminar essa primeira parte, que é uma mera introdução, nós ainda vamos mergulhar a fundo nisso aí. O pecado contra o Santo Espírito de Deus consiste, estou repetindo, na rejeição consciente, deliberada da graça de Deus. É a recusa da salvação. E isso, consequentemente, impede o Altíssimo Deus de agir. Por quê? Sua ação, que é sempre voltada para acolher a pessoa pecadora, ouvir a confissão da prática do erro e o arrependimento genuíno e conceder o perdão, mas essa ação é rejeitada. Então, a persistência nesse pecado é contra o Santo Espírito de Deus, porque é uma das missões que Deus coloca no derramar do seu Santo Espírito é mostrar a verdade. E isso leva o pecador, conforme sua escolha, para longe de Deus. Então, a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Consiste, antes, na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem, mediante o mesmo Santo Espírito dele, que age em virtude do sacrifício definitivo, suficiente, insubstituível de nosso Senhor Jesus no madeiro. Pergunto a vocês, diante dessas circunstâncias que até agora foram apresentadas, o que Deus pode fazer diante da pessoa que blasfema contra o seu Santo Espírito? Resposta: nada. Só pode deixar que a pessoa persista em seu pecado e, eventualmente, assim acabe morrendo em estado pecaminoso. Onde não pode agir, Deus não tem nada a fazer. Não tem nada a perdoar. E então não perdoa, porque a pessoa não quer. E Deus respeita isso. Ele não invade, ele não impõe. Agora, terminando essa primeira parte, alguma pessoa aqui presente está apreensiva, avaliando que pode ter cometido essa blasfêmia contra o Santo Espírito de Deus? Como ter certeza, já nessa introdução, de que não a cometeu? A apreensão com a blasfêmia contra o Santo Espírito de Deus, na maioria das vezes, reflete um coração que deseja estar em comunhão com Deus. Se uma pessoa se inquieta, pensando ter cometido esse pecado imperdoável, o simples fato de existir essa inquietação é um sinal de que quase certamente a pessoa não o cometeu. Por quê? Porque o coração endurecido pela blasfêmia não se preocupa com sua condição espiritual. Amém. Amém.